Que a minha alegria é também a alegria do Augusto em ver essa sala cheia. Obrigado pela presença de todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Celso Romera. Tenho a honra de apresentar esse evento aqui para vocês. Agradeço ao Augusto pela confiança. Espero que vocês aproveitem, fotografem, marquem a revista Panificação Brasileira nas redes sociais e aproveitem cada momento desse evento que foi preparado para vocês. O 16º Prêmio Melhores Padarias do Brasil é resultado da visão da importância do setor com mais de 70 mil padarias. O Prêmio Melhores Padarias do Brasil tem como intuito valorizar, reconhecer, premiar as empresas do setor da panificação em diferentes categorias de negócio. O prêmio também entende que as padarias vencedoras são referências de mercado, valorizando todas as padarias de forma direta e indireta. Mais uma vez, então, em nome da revista Panificação Brasileira, que outorga pelo 16º ano o Prêmio Melhores Padarias do Brasil, patrocinadores e apoiadores, agradecemos a presença de vocês, padarias premiadas, das diversas regiões do país. Para vocês terem uma ideia, todos os anos nós recebemos aqui padaria de vários estados. Então são padarias, obviamente, aqui de São Paulo, padarias do Ceará, do Amazonas, do Mato Grosso, de Pernambuco, de Goiás, lá do Sul, Paraná, Paraíba, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Acre, Rio de Janeiro, Bahia, Pará, Distrito Federal, Espírito Santo, entre outros estados. Isso mostra a força do nosso setor da panificação. É a força que move mais de 100 bilhões de faturamento, emprega milhares de pessoas. Essa força setorial leva o precioso pão aos brasileiros em todos os recantos do nosso país. Que nunca falte pão na mesa dos brasileiros. Gerson, sobre ele estava ali, ele estava curtindo ali aquela parte do museu, né, que até que reduzir, aí reduzimos porque, infelizmente, está bastante preso, mas tem um sentido bem maior, que é meu xodó, vocês sabem disso. Eu estava recordando ali com ele, quando eu aprendi da panificação. Aprendi a fornear na pá, macina lenta, ali fazendo mais e trabalhando ali, né, no lona, tabuleiro, essas coisas, o chabobra, essas coisas todas, né? Então, como veio a riqueza, como veio a evolução, vocês vão sentir isso na palestra que o Ângelo vai estar fazendo aí para vocês, essa evolução da panificação. E é bonito ver vocês sendo referenciais no Brasil. Eu fico super, tenho que dar uma respirada quando vejo alguns resultados dessa premiação. Por exemplo, um caso muito emblemático para mim, talvez seja injusto para outros, mas teve um dos ganhadores, ele perguntou para mim, chegou para mim, ele falou assim, como é que você me descobriu? Ó, embarcado. Ele falou, eu estava para fechar minha padaria e passar para frente, porque não tinha ninguém da família mais que quisesse dar sequência no negócio. E quando eu ganhei prêmio, eu fiquei, como é que descobriram aqui? Como é que pode ser um negócio desse? E ele chegou ao ponto, do outro estado, né? Chegou ao ponto de quando ele ganhou o prêmio, ele colocou outdoor na cidade. Colocou outdoor na cidade, toda a vidraçaria da entrada da padaria, ele jaqueou com o logo do prêmio. Né? E foi todo aquele jogo americano, aquele negócio, tudo ali com a premiação. Na tela do computador, não sei se o programa era da Datamax, lá ele estava com o logo da premiação. O cara explorou o máximo daquilo ali.
E eu digo, gente, será que precisa ter uma dor dessa para poder saber aproveitar o prêmio? Por favor, gente, não. Vocês podem, devem aproveitar oportunidades como essa. Seja com a minha premiação, a nossa premiação, seja com as outras que não são tão legais, né? Mas aproveitem isso, aproveitem essa chance, porque vocês foram destacados. E aí eu explico como é que vocês foram destacados. Vocês foram reconhecidos por fornecedores. Augusto, mas a gente quer ser reconhecido pelos consumidores. Claro que vocês têm que ser reconhecidos pelos fornecedores. Só que a nossa premiação ela tem um lado técnico também. Ela tem um lado de uma inteligência a mais. Né? Eu coloquei o a mais. Por que a mais? Porque muitas vezes o consumidor ele vê o que está na mídia social, ele vê a fachada, mas ele não sabe o que tem lá dentro da padaria. Não sabe a alma de vocês. Vocês têm uma alma de panificador. E essa alma de panificador é a alma que está nos critérios de avaliação para vocês ganharem o prêmio. Quais são? Mix de produto, a visão, a percepção de mix de produto. Não é que você precisa ter um grande mix de produto, mas é essa vontade de criar, de lançar novos produtos. Ponto, ganhou ponto. A qualidade dos equipamentos. Quer equipamento novo? Fala com o Ângelo aqui. Ele vai resolver o seu problema. Mas a manutenção dos seus equipamentos. Ponto. Está lá nos critérios que trouxeram vocês aqui. E aí são 10 critérios. Ou seja, gente, vocês estão aqui porque vocês merecem. Não é porque eu sou bonzinho, acho que vocês bonitinhos. Todo mundo é bonito aqui pra caramba, né? Mas vocês foram escolhidos, apontados, pontuados dentro de critérios técnicos, critérios de mercado também. Então, isso é muito importante. Valorizem isso como uma ferramenta a mais, né, para o negócio de vocês. Falo pra caramba, o Celso já chuta ali, mas nós lançamos já o segundo ano o concurso dos melhores produtos de padaria. Acabou de encerrar, nós vamos ainda anunciar aqui os ganhadores. Para quê? Para valorizar o produto feito na padaria. Porque nós entendemos que o que é vendido na padaria tem que ter qualidade. Vai fazer o pão francês? Faça bom. Faça bom. Tem muita coisa ruim por aí, gente. Eu tenho certeza de que nem o que está aqui tem produto ruim. Todo mundo tem que ter produto bom. Então, é esse o significado dessa premiação. Não sei se isso dá para definir muito, né, Celso, assim, a premiação. Então, vocês ganharam por esse motivo. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre desperdício e lucratividade, que tem tudo a ver com a profissão de cada um de vocês. Muito se fala em termos de evolução, a carência de mão de obra, mas essa carência de mão de obra tem que estar diretamente ligada ao conhecimento contínuo, como já foi falado. Nós temos um ditado, uma frase da empresa, na prática: sucesso sustentável é sucesso compartilhado. Nesse momento eu poderia trocar. Né? Conhecimento sustentável é conhecimento compartilhado. É troca. Né? Então, nós vamos evoluir cada vez mais quanto mais compartilhamos aquilo que conhecemos. Eu acho que esse é um pouquinho daquele espaço que a panificação e a confeitaria deixou um pouquinho de lado. Né? Eu acho que nós, da panificação, ficamos muito mais fechados no mundo, no universo, mais travado. Enquanto os chefes de gastronomia aproveitaram mais o espaço que o mercado concedeu. Né? E se tiver alguém de gastronomia aqui, me perdoe o que eu vou falar, tá? Mas a empresa costuma fazer arroz com forno combinado, até eu, que sou mais tonto, faço com o pé nas costas. Vai fazer bom. Então, a técnica, a necessidade de aprimoramento contínuo na panificação exige muito, mas muito mais de nós. Cada um de nós. Mérito para a gastronomia, e nós temos que ocupar o nosso espaço. E a panificação também, por outro lado, exige muito mais de nós fornecedores.
nós fabricantes de insumos, nós fabricantes de equipamento, tá? Porque ela é muito mais diversificada. A panificação e a confeitaria é muito mais eclética. E isso faz com que nós estejamos muito mais atentos ao dia a dia do nosso segmento. Lá no final da década de 80, 90, a grande maioria aqui nem era nascido, né? Mas nós vivemos a revolução da panificação, a reinvenção da panificação, onde ela passava por um momento muito difícil. A entrada de profissionais liberais, emissão em massa das grandes indústrias, e havia o chavão, né? Monte sua padaria em 12, 15 metros quadrados. Faça você mesmo o seu pão de cada dia. E surgiram padarias em garagem, mini padaria, e por aí afora. Até feiras de pequenos negócios, pequenas padarias nós tínhamos. E a padaria se reinventou ao longo de uma década, e ela se tornou um grande centro gastronômico. Então ela fazia pão também, mas ela se tornou restaurante, pizzaria, cafeteria, happy hour, sorveteria e por aí afora. Isso fez com que vocês, profissionais do pão nosso de cada dia, tivessem que abrir seu conhecimento. Né? Se já estava difícil, ficou pior ainda. Né? O empresário de panificação, vamos tirar o chapéu, porque não é fácil de entender tudo isso. 10 anos se passam, a padaria se tornou cada vez mais eclética, diversificada, mais genérica. Surge em volta da padaria a pizzaria, o restaurante, a cafeteria, as lojas de conveniência, ou seja, os especialistas. Incrível, é isso que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. E isso faz com que o empresário tenha que se renovar e se aperfeiçoar constantemente. Tá? E quando eu falo que o empresário tem que se aperfeiçoar constantemente, a primeira coisa que vem, isso não está errado, tá? É a gente investir na área comercial. Porque é lá onde a gente vê mais rápido o resultado. Né? A lucratividade ali vem mais rápido para dentro de casa. Ela é mais palpável. Só que a gente esquece, muitas vezes, que o que diferencia a padaria de uma loja de conveniência, de uma mercearia, muitas vezes até de uma venda de bairro, é que a padaria é indústria. Ela é um local que transforma a farinha no produto acabado. Ela é indústria. E nós esquecemos muitas vezes daquela área industrial atrás da parede. E não olhamos. E deixamos um pouco, ou bastante de lado. E focamos muito mais na área comercial. Sendo que na área de produção é onde está realmente o nosso ganho-pão. Nós temos duas variáveis dentro de casa. Duas. Eu quero ganhar mais. Eu aumento o preço do meu produto. Legal. Mas quem é que determina o resultado da minha empresa se eu aumentar o preço que vendo? É o cliente. É o mercado. Nós não mandamos o mercado. A outra variável, eu trabalhar dentro de casa, da produção. E quando eu olho para dentro de casa, as variáveis eu mando. O comando é meu do empresário e meu profissional que põe a mão na massa. Esse é o grande diferencial que muitas vezes os colaboradores se esquecem. Ele tem um conhecimento fantástico na produção, na diversificação de produto, mas por vezes deixa de ter a visão de lucratividade. A empresa só vive com lucro, só sobrevive ganhando dinheiro. E o profissional vai se diferenciar quando ele colocar cada vez mais dinheiro no bolso do proprietário. Capital e trabalho, lado a lado, não são concorrentes. É o ganha-ganha. Tá? E como é que a gente faz isso? Nós falamos, conhecimento foi falado aqui, curso, treinamento. Tá? E essa visão mais espacial. Eu saí do mesmismo, saí da minha zona de conforto. Não tem jeito.
Quanto mais a empresa lucrar, mais o meu emprego estará garantido e mais eu vou me diferenciar no mercado cada vez mais competitivo. Agora, no século XXI, pós-ano 2000, nós vivenciamos tudo isso, nós vivenciamos um consumidor mais exigente, nós somos muito mais chatos do consumidor. Nós comprando carro, nós somos chatos. Né? A hora que nós vamos comprar um eletrodoméstico, nós somos muito mais exigentes. O nosso consumidor, o consumidor de vocês, da mesma forma. Nós, prática, como fornecedores de equipamento, vocês que adquirem nossos produtos, são muito mais conhecedores, a internet permitiu isso. Vocês, muitas vezes, quando nos procuram, sabem muito mais do que nós daquilo que vocês querem. E exigem de nós, fornecedores, muito mais conhecimento. Nós vivemos a estabilização econômica. Não dá para repassar nossa ineficiência para o mercado. Nós vivemos conceitos produtivos específicos. Eu preciso conhecer, e foi falado aqui pelo gente, sobre congelamento. No vídeo foi falado. Passou rapidamente. Permite congelamento. Aí eu conheço essa técnica, eu procurei saber, e quando eu falo, eu como, ponho a mão na massa, e eu como empresário, técnicas de produção de conservação de alimentos, não há como não entender do frio. A tecnologia do frio chegou para ficar, então eu preciso entender como eu vou armazenar esse produto que eu tendo a fabricar em larga escala, mesmo numa padaria artesanal. Aumento da quantidade de padarias reduziu os volumes produzidos. Isso é fato. Por outro lado, mais variedade de produtos, mais serviço e mais conceito. A padaria tem que produzir muito mais variedade para atender justamente aquele cliente mais exigente. Nós vivemos lá em 2010, a NR12, e nesse conceito todo, eu pergunto para vocês, e o pão? Onde ele ficou nisso tudo? Nessas 2 décadas, 3 décadas. Né? Ganhar muito, às vezes, o cliente chega, né, no meu estabelecimento, eu arranco o couro dele porque eu tenho que tirar dinheiro dele. Esquece. Né? Tá. Esquece, isso não existe. Mas eu tenho que procurar ganhar pouquinho. Ou seja, ganhar centavo por centavo, mas sempre. Sempre, né? Sua Majestade, o cliente. Então nós temos que falar de lucro. E o lucro é ganhar mais, cobrando mais. Opa, legal. Ou será que não é gastando menos? Eliminando desperdício, eliminando perdas, buscando produtividade, mais rendimento, mais controle no processo, racionalização de custo, mais tecnologia, mais inovação. Será que esse não é o caminho? É mais longo, mas é muito mais sólido. Esse fica. Tá? Então eu preciso ter foco na lucratividade. Mas eu preciso ter gestão. E quando eu falo de gestão, eu estou falando daquele profissional que põe a mão na massa, lá na área industrial, que precisa ter uma visão mais espacial. Né? E o empresário, por sua vez, também entender que o grande diferencial é a valorização do setor produtivo, que ficou ao longo de décadas um pouco mais esquecido. E quando eu falo em tecnologia, eu lembro lá da época do Luiz, eu não era nascido ainda, né? Onde tinha o filme Guerra nas Estrelas, né? E nós vimos lá a arma laser, né? E tínhamos lá os foguetes, os discos voadores, um atirando no outro, né? Quando criança, laser é para matar, é arma. Meu Deus do céu, laser é arma. 1 década, 2 décadas, o laser salva vidas. Interessante, não? Laser é arma, é para guerra. Eu desconheço a tecnologia. Quando a tecnologia avança, aquilo que é um mal passa a ser um bem para toda a humanidade. É isso que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. São fotos reais
por uma razão lógica, a gente não coloca aí a fonte, né, o local, mas é no estado de São Paulo, uma padaria do seu José, ele chama José Ângelo, né? Todo mundo dá o nome do seu José, tá? Onde ele está passivamente esperando o cliente chegar. E se a gente olhar todo o contexto da imagem, está um balcão, temperatura ambiente, né? Os enlatados, e talvez ele faça o pão de manhã e tem que vender esse mesmo pão que foi produzido de madrugada, talvez o dia todo, né? E aqui a parte da produção, né? Uma produção tradicional, bem artesanal, né? Com uma divisora de coluna, que ela quebra o queixo e tal, né? E por aí afora. E eu conheci, e com todo o respeito pessoal, necessitando de muito treinamento, porque vocês erram um panelão, quanto que vocês não encontram isso numa confeitaria, numa padaria, né? No mesmo bairro, 5, 6 quadros de distância, a gente vê uma outra padaria, né? Com um visual todo mais atrativo na parte comercial. Nessa mesma padaria, nós temos na parte do fundo uma pequena indústria, com bastante automação e pouca gente. E quando a gente fala pouca gente, vai eliminar, vai ter dispensa. Não, nós vamos valorizar o pão. Fica melhor. Aquele que tem essa visão mais espacial, de gestão, é esse que nós precisamos. Isso é irreversível. Muito bem. E nós temos aí no Brasil afora, as chapeiras a gás na frente de loja, as chapeiras elétricas, uma coifa enorme. E aí eu preciso do chapeiro, um profissional especialista, que está em volta. Por outro lado, nós temos uma tecnologia fantástica, que é a linha dos speed ovens. Procurem na internet speed ovens. Uma tecnologia que finaliza produto em segundos. Vai fazer o pão na chapa em segundos. Vai finalizar o sanduíche ou o salgado que está na vitrine fria. A tendência é diminuir, estufa e aumentar o frio na frente de loja. Se eu tenho um produto frio na frente de loja, a 4 graus, não estou falando congelado, estou falando refrigerado. Não vendi hoje, vendo amanhã. Se eu tenho um produto na estufa, se eu não vender em 3, 4 horas, vai para o sexto arquivo, vai ter desperdício. Eu não posso jogar nada fora, porque eu ganho justamente com aquilo que eu não joguei fora. Isso é tecnologia, está aí, à disposição de vocês. Tem treinamentos, e não estou falando isso da prática em si, porque nós temos concessionárias, espaço para treinamento no Brasil todo. Mas procurem literatura, vocês jovens, vocês que põem a mão na massa, gente, começam a entender um pouco mais do frio. O frio chegou lá na década de 90, né, Luiz? Ok? Qualquer dia a gente conta a história para vocês, como é que isso chegou aqui. Né? Década de 90, que não passava um trator em cima de nós, porque isso era uma arma laser. Era um mal para a panificação. Isso veio fechar as padarias. Laser. Aquela comparação que eu fiz. 10 anos, 15 anos se passaram. 2010, 2012, opa, eureka, é isso que eu preciso, e acordou. O mercado só não foi mais rápido por uma questão muito natural de mercado. Vocês já viram em alguma padaria, em algum supermercado escrito assim, em placa? Venham comprar aqui meu salgado, venham comprar aqui meu bolo, minha torta. Porque aqui é tudo ultra congelado, guardado por 30 dias. Mas é uma tecnologia incrível que eu aprendi na prática. Vai, venham comprar aqui. Nunca nós vamos ver isso. Porque quem faz não mostra. O consumidor não precisa saber disso. O que você tem que mostrar para ele que o teu produto é de qualidade, tem padrão de qualidade. O resto é consequência. O frio não prejudica a qualidade, ao contrário. Eu não vou mais bater, eu não vou mais fazer 100 coxinhas por dia. Vou fazer 500 numa tarde. Vou
vou ultracongelar o resfriar e vou guardar. E tem o produto armazenado pela semana toda. Empada, a mesma coisa, sei lá o que, a mesma coisa, outra coisa, a mesma coisa. A torta, a mesma coisa. Vou fazer em escala. Ângelo, não vou entrar no pão francês. Não entra. Pão francês é commodity. Basta o teu pão francês no sistema tradicional. Mas a diversificação, você tem que concentrar num período específico e trabalhar em larga escala. Com todo o respeito. Tem o Zé que trabalha na sua padaria. Tem a Maria que trabalha na sua padaria. Passa na cabeça de vocês, não precisam falar não, tá? Quantos itens a Maria e o José produzem por dia? Pense um pouquinho. Qual a probabilidade de errar? É grande. Né? E pode errar de maneira que o produto saia melhor, e amanhã não vai sair mais igual, ou vai sair pior. Aí é uma questão de padronização. Né? Quando eu trabalho com o processo de resfriamento ou congelamento, a Maria e o José não batem mais 5 quilos de nada. Vão bater 50, 30. Sabe quando vai errar? É muito difícil, porque o mix de produto todo dia diminui bastante. E vocês vão ganhar em escala de produção. O profissional que põe a mão na massa, a Maria, o José, vão trabalhar com mais qualidade de vida. Como que nós vamos querer, e se tiver aqui algum jovem, né? Ou um jovem de 18 anos que quer trabalhar de sábado e domingo, com a internet, ele quer escrever tudo. É assim. Então como é que nós vamos reverter isso? Ou nós trabalhamos com a química ou com a física. Como é que eu vou trabalhar com a química? Eu preciso de um profissional show, que conhece bastante o seu processo fermentativo e que na quinta, sexta-feira vai fazer o balanceamento da minha receita, porque meu pão vai ficar estocado no sábado e domingo, e eu vou ter o pão de 6 horas, o pão de 12 horas, o pão de 24 horas, ele vai ter que fazer o quê? Balancear o processo fermentativo. Então o caboclo tem que ser como? Se nós somos falando que nós estamos correndo de mão de obra, como é que nós vamos ter esse caboclo tão bom assim? É difícil. Então eu tenho que trabalhar com a física. Ou seja, com o frio. E eu posso estocar produto quarta, quinta e sexta e vender no sábado, domingo e na segunda. E se eu não vender sábado, domingo e segunda, vem na terça. E esse profissional que está aí precisa entender isso. Porque se é raro aquele que entende de fermentação, de controle e tudo isso, aquele que entende de processo de gestão é mais raro ainda. Então vocês que põem a mão na massa, acordem, porque o mercado precisa justamente de profissionais diferenciados, que entendam de gestão. Porque o processo de divisão e modelagem a máquina faz. É duro aqui em São Paulo você ver o caboclo com uma fita, né? Vocês sabem da Embira, aí ele fica com a mão cortando, tá, eu ponho na modeladora, e aí o proprietário, não, mas se o Zé faltar, eu estou perdido. Mas o Zé é para balanceamento de receita. A divisão e modelagem a máquina faz. Dividir e modelar não agrega valor ao profissional. Não agrega. Processo conhecido por todos nós. O Zé quer fazer bolo de laranja. Ele abastece o balcão de bolo de laranja como ninguém. Mas o mercado quer bolo de chocolate, mas ele fez de laranja. E fala para mim no balcão, venda porque é isso que tem para hoje. Daí a pouco ele quer fazer a mini baguete, para o pessoal que é o pão francês, ou que é o mini pão. Mas ele abasteceu com mini baguete o balcão. Não é assim. Produção não determina o que precisa ser vendido. Inverta a equação. O cliente manda. É venda que vai falar para a produção. Você vai produzir isso e aquilo. Sabe o que a produção vai falar para vocês? É muita variedade. Complicou minha vida. Aí entra a gestão. Eu vou ter isso estocado. Quando venda falar para mim, eu quero o bolinho de não sei o quê,
o bolinho de sei o quê vai estar estocado. É só colocar no forno e finalizar. Gestão. Então, é venda que determina o que é para produzir ou finalizar. Processo. Faço a massa. Ou congelo ou resfrio. Armazeno. Em freezer horizontal, vertical, em freezer tamanho dessa sala. Freezer. Não processa nada. Freezer guarda tudo. Não congele em freezer. Vai dar caca. Principalmente produto fermentado. Tá? Estão me dando sinal que eu tenho mais 50 minutos. É isso que eu tenho. Obrigado. Tá? E eu estoco em freezer. Processo em ultracongelador a menos 35, menos 40. Se é para fermentar, fermento. E aço. E finalizo, se possível, na frente de loja. Padaria tem que dar show. Dinamismo. O cliente precisa ter aquela ideia, a falsa ideia que foi feita para ele naquele momento. Nós homens adoramos ir na oficina onde tem um mecânico trabalhando, tudo é de vidro e eu vejo mexendo no meu carro. Pão é a mesma coisa, alimento é a mesma coisa e mais ainda. Frescor, cheirinho do pão, o show. Então eu preciso ter um equipamento pequeno, um forno só para finalizar. Conversando com a câmera, eu vi lá os corações perfeitos. Ah, Ângelo, obrigado, tal, porque nós assamos no forno e tal. Obrigado por Deus disponibilizar o forno. Você trouxe cru? Isso foi hoje a minha conversa com ela. Não, é pressa, com todo o respeito, o produto que vocês vão saborear, e está um show. Tem tecnologia no processo de fabricação, nos insumos e na finalização. Então foi feito com antecedência. Os clientes chegaram, nós chegamos, e tem produto pronto para nós. E que não foi feito hoje, estava feito antes. Daí, agora pergunta para a dona se ela pôs uma tabuleta lá. Bom, aqui foi feito há uma semana, 10 dias atrás, minha TV, como está bom. Não é isso o conceito. Não é. Tá? O que tem ali é tecnologia. Tá? E o que tem ali é agilidade no atendimento do cliente cada vez mais exigente, que quer consumir hoje, quer consumir amanhã, depois de amanhã, e sempre vai estar igual, com a mesma qualidade. Aqui é um ponto quente, finalização sob demanda. Aqui é o processo de confeitaria, é o mesmo sistema, está armazenado, foi falado, eu posso congelar a massa do bolo, posso congelar a torta pronta. Luiz Faria, eu em 1993, nós estávamos na Itália e nós vimos esse processo funcionando, tá? numa confeitaria fina familiar. Bolonha, tá? 92, 93. E ainda nós temos reticências aqui. Será? Testem. Procurem conhecimento, informação. Aí vem a confeitaria, tem o processo da massa crua, também o mesmo princípio. Tá? E aí, já para encerrar, o que nós começamos? Com matéria-prima adequada, né? Com fornecedores que me forneçam produto de qualidade. Eu vou armazenar matéria-prima, eu vou preparar meu produto, vou resfriar ou congelar meu produto, vou guardar meu produto, tá? E vou finalizar conforme demanda. E isso pode ser na panificação, na confeitaria, na gastronomia, no self-service, no à la carte. Nós andamos de avião, e quem já fez viagem longa, recebeu um prato lá bem quentinho, ou de massa, ou de proteína, uma carne, um frango, e está bem quentinho. Há muito tempo eu tenho que pedir para um avião para mostrar a cozinha deles. Eu quero ver como é que eles estão fazendo lá, não dá coisa, não dá fogão. Né? Nunca me deixaram ver a cozinha dentro do avião. Nós sempre comemos produto resfriado e congelado há décadas no avião. E achamos que está uma delícia. E temos reticência de aplicar isso no nosso dia a dia. Esse é o Pequeno Shield. Eu diminuo perda, eu ganho mais produtividade, mais rendimento. Eu tenho mais qualidade invertendo e tenho um padrão de qualidade. Tenho satisfação dos meus clientes.
claro, mais lucro. Eu tenho uma operação mais humana, capital e trabalho. Né? Proprietário, lado a lado, com a mão de obra, está carente, mas está carente por falta. E está carente de falta de atenção. Nós precisamos dar condições melhores de trabalho para essa mocidade que está aí, e se não for jovem, que sejam os mais vividos, né? Que eles tenham melhor condição de trabalho e sintam de fato orgulho da profissão que eles abraçaram, como já foi falado aqui, que é uma profissão nobre e que precisa, volto a dizer, de atenção e uma valorização maior. Quando eu falo valorização, não é só dinheiro, né? É o valor como profissionais e como seres humanos. E eu vou ter mais gestão, mais controle, porque isso aí fecha o ciclo. Muito bem, aqui são as concessionárias da prática no Brasil afora, os números de técnico que nós temos, né? 12 centros de distribuição de peças pelo Brasil em geral, e a frase que eu falei para vocês, que sucesso sustentável é sucesso compartilhado, e nós poderíamos falar aqui desse evento que cabe perfeitamente. Conhecimento sustentável é conhecimento compartilhado. Para frente, a Pamela, que vai fazer uma palestra para vocês. Recebam com muito carinho Pamela Farias. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Pamela Farias. Estou atualmente como gerente de marketing da Seara, da parte de margarinas, do setor de margarinas. Eu vou trazer uma palavrinha para vocês aqui. Mas antes disso, eu quero agradecer aqui ao Augusto pelo convite. Quando a gente recebeu o convite, não teve nem como a gente negar. A gente ficou muito feliz, inclusive. Obrigada. E também agradecer vocês, por estarem aqui nesse momento. E traduzir para vocês que a gente da indústria, o quanto é rico para a gente estar aqui com vocês, Porque muitas vezes a gente até fala, marqueteiro gosta de ficar na frente do computador, pensando, analisando, e no fim do dia a estratégia está aqui, A estratégia está escutar vocês, escutar o que beneficia vocês, o que traduz a dificuldade de vocês, que vai ser a gente tentando entregar uma solução. Então, para a gente é um momento extremamente rico, Então, eu agradeço também a participação aqui de vocês. E o meu objetivo aqui, basicamente, é falar das nossas margarinas, mas eu também quero que depois, vocês tiverem a oportunidade, a gente está com o nosso standzinho aqui da Rica, que é uma das nossas marcas que a gente vai falar aqui, que é a patrocinadora oficial. E aí depois eu também quero uma pitadinha de opinião de vocês, tá bom? Vamos lá. Eu quero deixar claro uma coisa, esse Farias não tem nada a ver comigo. Ixi! Não, assim, não quero distância. Bom, para quem não sabe também, eu sou a filha mais nova do chefe Luiz Farias. A preferida, a mais legal, a mais simpática, a mais humilde. Brincadeira. Mas eu não sou só a filha dele não, tá, gente? Eu trabalho e pago minhas contas, porque às vezes as pessoas falam, é filha do chefe Luiz Farias. Não, eu sou funcionária e trabalho para a Seara. Mas vamos lá. Legal. Aqui, pessoal, a gente tem 2 segmentos, tá? 2 subsegmentos da minha apresentação. No período da manhã, foram 3 chefes premiados aqui no concurso como Select Master Baker. Então tem as classificações de premiação e uma das premiações que é a mais, vamos dizer, no topo da pirâmide, Augusto, que foi a Select Master Baker, foram premiados 3 chefes, um chefe que foi o Rogério Shimura, um chefe renomado, o chefe Luiz Farias, que também é um chefe renomado, e não estou puxando o saco, e também o Gugel, que foi também premiado. Então, assim, o que eu trago disso? Primeiro, parabenizá-los, pela premiação. Segundo, tanto o chefe Shimura quanto o chefe Luiz Farias, eles são os nossos embaixadores das marcas Gradini e Rica, da Seara. Então,
Então a gente como indústria também vê os nossos chefes renomados sendo premiados, endossando o uso das nossas margarinas, traduz também, eu acho, um pouco isso para vocês, do quanto a Gradina e a Rica tem essa qualidade, entrega essa qualidade. Porque eu acho que chefes que nem eles não se associariam a marcas, né, que não tivessem um nível de entrega e exigência que os chefes têm. E não, falando aqui também, né, do Gel, eu tive também o privilégio aqui de conversar com ele e perguntar, Gel, qual que é a margarina que você usa no seu estabelecimento e tal? E ele falou, Pamela, eu uso Gradina e uso Buquim. Então, assim, de novo, né, endossa mais uma vez, deixa a gente aqui da indústria, né, da Seara, feliz por entender que chefes que procuram qualidade, que procuram exigência na entrega, né, de querer sempre entregar o melhor para o seu consumidor, eles estão associados a marcas como a nossa, né? Então, isso, primeiro, obrigada, né, pela escolha e obrigada pela satisfação. Mas da minha parte é isso. Eu espero que vocês tenham um excelente evento e a gente vai se degustando aos poucos por aqui, tá bom? Obrigada. Cinco segmentos que nós vamos premiar. Então nós premiaremos segmento padaria empório, padaria em supermercado, padaria hortifruti, padaria conceito e padaria tradicional. Vou chamar da mesma forma todas as padarias para que estejam aqui na frente, recebendo a premiação, lembrando que depois do término do evento, os certificados estarão na recepção. Ok. Então, vamos lá. 5 segmentos eu vou chamando aqui à frente. E os premiados são Empório e Confeitaria Paris, Supermercado Pague Menos, Quitanda Pinheiros, The Slow Bakery, Empório e Confeitaria Paris, George Roberto, Fartelli Padaria Artesanal. E agora as padarias tradicionais: Padaria Salute, Padaria Floresta, Panificadora Vitória, Leiriense, Belevu Pães e Doces, Panificadora Pão do Parque, Casa Santo Pane Padaria, Padaria Lagourmet, Casa Santo Pane Padaria, Unipão Indústria de Massas, Munhoz Padaria Artesanal e Pão Douro Jundiaí. E ainda Indústria de Pães e Bolos, Bimbo Brasil e Vic Gold. Vamos aplaudir do padeiro. Padaria Estrela do Butantã, Kennedy Primeira Boutique de Pães e Doces do ABC, Padaria Fiorella, A Poesia Monumento, Padaria Pane de France, Padaria Boulevard, Padaria Santa Micaela, Sagrado Boulangerie, Padaria Pão Dourado e Padaria Flor das Américas. Vamos aplaudir a todos. Padarias vencedoras de mais um grupo de padarias tradicionais. Uma das empresas mais tradicionais da panificação do Brasil. Desde 1985, a Refrimax vem se aprimorando em produtos e serviços para atender o mercado nacional e internacional no fornecimento de gôndolas, porta-pallets e checkouts, vitrines e acessórios para estas linhas de equipamentos. Queria pedir para que viesse aqui à frente o representante da empresa Los Luz, para que a gente possa premiar mais um grupo de padarias. E os vencedores desse grupo são Dona Deola Padaria e Companhia, Paneteria CN, Padaria Brasileira, Padaria Modelar, Requinte Pães e Doces, Estrela do Lajeado, Padaria Nova Baeta, Padaria Merci, Doce Convívio, Colonial Pães e Doces, Padaria Central, Galeria dos Pães, Padaria Iracema Angélica,
Sadarejo Padaria, Padaria Caiana e Colonial Pães e Doces. Uma salva de palmas a todas as padarias criadas em mais um grupo. Com mais de 16 anos de existência, contribuindo para melhor relacionamento, atração e conforto dos clientes nas padarias, confeitarias e food service em geral. Agora eu quero chamar aqui à frente o Guilherme Brito, quero que vocês recebam ele com muito carinho. Guilherme Brito é da Think Results e falará um pouquinho também com vocês. Recebam Guilherme Brito. Olá, boa tarde. Se ligar fica mais fácil. É isso aí. Bem, boa tarde, eu sou o Guilherme Brito. Muitos me conhecem como filho do São Amaral da Santa Marcelina. E eu, junto com um colega, eu montei aqui a Think Results, né? E corajosamente o Augusto teve a coragem de nos motivar e encampar para a gente falar um pouco da nossa experiência que a gente acumulou vendo, trabalhando um pouquinho, né, e vivenciando o dia a dia de todos. E, antes de mais nada, eu quero parabenizar o Augusto, porque um evento desse, uma quinta-feira, trazendo panificadores, padeiros, confeiteiros, fornecedores, é de uma coragem, de um empreendedorismo sem igual. Porque nós, da Think Results, iniciamos com o projeto de falar de empreendedorismo, né, inclusão e também de um pouquinho de saúde mental, né, que era o que a gente vive diariamente. Por isso, um dia como hoje é muito mais do que uma entrega de prêmios. É um dia de motivação pelo trabalho. Essa história que o Augusto contou aqui no começo, onde uma padaria perto de fechar, ele conta isso, já me contou umas 2 vezes, e sempre com essa emoção, porque é isso que falta muito para quem está dentro de um empreendimento qualquer, seja uma padaria, um açougue, falta essa motivação que eu falo, por isso que eu falo que o Augusto traz essa coragem ímpar, porque fora dos ambientes convencionais, fora de sindicatos, que já faz isso habitualmente, você ter uma empresa de comunicação que se dispõe a fazer um dia como esse é fundamental para os empreendedores, para falar que vale a pena trabalhar, porque muitos de nós, quando estamos ali sozinhos, a gente no escritório, porque a vida do empreendedor é uma vida muitas vezes solidária. Você se encontra muitas vezes sozinho dentro de um escritório decidindo. O time é você e você. É que igual o técnico de futebol, se der certo, foi o time, se der errado, foi você. Né? Então a Think Results nasce nesse propósito da gente estar conversando sobre empreendedorismo muito além do modismo. Ah, esse empreendedor é legal, gera emprego, gera renda, tem que gerar lucro, tem que gerar renda, pagar os impostos, pagar os funcionários com respeito, com justiça e dar dinheiro para quem está ali tendo a mesma coragem que todos. Então a Think Results nasceu nesse propósito e o Augusto é um incentivador dela. A gente faz diversas lives conversando sobre padaria, sobre ser empreendedor, sobre como manter saúde financeira. Eu até ainda estou aprendendo um pouquinho disso, né? Como manter essa saúde financeira. Enfim, e hoje ele me desafiou a falar de um tema muito central, muito importante para nós, enquanto empreendedores, enquanto indivíduos, que é a criação de uma imunidade mental. O que a gente vai falar dessa imunidade mental? Alguém aqui sabe quando vai ficar gripado? Alguém sabe? Não? Mas você sabe o que fazer para não ficar gripado? Sim, sabe? Tomar bastante vitamina C, água, isso a gente sabe, mas a gente nunca vai saber se vai ficar gripado. Pode ser que a gente fique gripado, mas estando com a imunidade boa,
que vai acontecer? A nossa recuperação vai ser muito melhor, não é verdade? E quando a gente fala de uma imunidade mental, de uma imunidade emocional, criar uma resiliência a tudo o que a gente vive. A gente sabe como é o vírus da gripe, né? A gente está aqui reunido, às vezes um espirra aqui, um espirra ali, aí de repente tosse e um vírus entra. E da mesma forma, no nosso dia a dia vem um boleto para pagar, preocupação com o funcionário, preocupação com o patrão, preocupação com o trânsito, preocupação com aquele produto que não chega e você precisa entregar aquela encomenda, e por aí vai. E a gente precisa criar essa imunidade, porque isso ataca o nosso emocional. Aquele cliente que saiu insatisfeito, que postou na rede social e você não sabe o que fazer. E isso vai tirando muitas vezes o nosso discernimento de resultados. Que problemas estão aí, a gente não está imune a eles, mas eles vão vir. Construindo essa imunidade, essa capacidade da gente reagir, a gente como se usasse um capacete. Vão jogar as coisas, ele vai bater, você vai saber que bateu, mas vai voltar. Então, nessa construção dessa imunidade mental, até porque, pasmem, 10% da população brasileira sofre de depressão, sofre de ansiedade. 10% são 24 milhões de pessoas. E isso não escolhe ninguém, assim como a gripe não escolhe ninguém. Ela vem, e isso também vem de uma experiência também muito pessoal minha. Todo mundo já escutou falar do burnout. Todo mundo sabe o que é o burnout? É esgotamento físico e mental vindo do dia a dia, não só do trabalho. E isso eu já vivenciei, por isso o Augusto me cutucou para a gente conversar, porque isso é muito legal. A gente trabalha 12, 16 horas por dia, fica lá na padaria, fica lá no estabelecimento, que legal. A conta vem também. Mas quando você tem uma imunidade, uma resiliência, você consegue segurar isso. E isso a gente segura construindo pilares. Não tem uma pirâmide, você vai construir pilares. Eu sempre começo a falar que o principal pilar disso tudo é Deus. Esse é o principal. Eu não vou falar aqui qual Deus, né? Cada um pode escolher, cada um. Mas a fé que tudo vai dar certo, que tudo tem alguém por trás para te ajudar, porque muitas vezes quando a gente cai, vão falar assim, faltou rezar, faltou ir na igreja. Não, pelo contrário. Quando no pior momento é ele que te segura, é ele que você corre atrás. Então, tenha uma fé, se dedique àquele momento de fé, construa uma intimidade com Deus que o caminho que você escolheu, cada um escolhe um caminho, um quer por um caminho, outro quer por outro, não cabe ninguém a julgar, mas procure, vá atrás. Um segundo caminho muito importante é a alimentação. Tenha uma alimentação regrada, saudável. Quantas e quantas vezes nós, no nosso dia a dia, a gente abre mão da alimentação? A gente toma café quando chega na padaria? Toma? De vez em quando? Às vezes já chega o cara já para entregar, ou você já deixou o café da manhã de lado, já foi receber mercadoria, sim ou não? Não. Toma. Depois de receber a mercadoria. Almoçar. Quantas vezes a gente não troca o almoço por ficar petiscando o dia inteiro na padaria? E isso tudo a gente precisa ter essa alimentação. Lógico que comer coisa errada vale a pena, vale e muito, mas também precisamos nos alimentar direito. Então a alimentação é fundamental. Um outro aspecto que a gente negligencia demais, a gente fala dos outros, mas a gente não faz. Exercício físico, caminhada, seja o que for, as endorfinas, as zinas todas aí fazem com que a gente evite o estresse, jogue para o cérebro um monte de coisa boa que vai fazendo esse colchão da gente aumentar. Então a gente tem pilares que são fáceis de ser executados, né? É só a gente executar. Um outro aspecto muito importante é acompanhamento médico. A gente não vai fazer e falar nada sem consultar o médico, né? Até porque
essa parte mental também tem uma deficiência de vitaminas, que a gente tem de ter esse olhar médico, né? Terapia para quem precisar, sempre olhando os sinais que você está dando. Às vezes você acorda de manhã sem vontade de sair da cama, às vezes você não produz, você deixa um monte de coisa para trás. São sinais que a gente vai dando que a gente não sabe, a gente desconhece. A família é um ponto de apoio fundamental, é ele que está com a gente o dia inteiro, então a gente tem que ter tempo para a família com qualidade e com quantidade. Muitas vezes a gente fala, eu tenho qualidade de tempo com a minha família, não tenho quantidade. Esquece, é quantidade e qualidade. E no final das contas, quem vai estar ali é a família. Então precisamos construir essa relação forte. E um outro ponto muito importante, ter metas. Saber o que a gente quer no nosso dia a dia. Saber o que nós estamos fazendo diariamente. E, para a gente ir caminhando para o final, e deixar que esse é um assunto que a gente escuta, mas a gente não vê, que é mental, porque a gente sabe muito bem quando quebra o braço. Quando faz uma cirurgia que a gente abre. Mas quando a gente fala de problemas de saúde mental, a gente não vê. Não vê na gente, não vê no outro. Então a gente precisa ter muito cuidado e sensibilidade com a pessoa que está ao nosso lado. Por isso que é muito importante, hoje grandes empresas investem, e nós que somos grandes no número de empresas, né? Porque nós estamos falando, enquanto uma empresa grande gera 1.000 empregos, nós com 70 mil empregos, 70 mil padarias, geramos mais de 1 milhão, mais de 500 milhões de empregos. Então nós somos muito grandes. Então nós temos de ter esse olhar também para nós e para o outro. E nós todos somos responsáveis pela saúde mental, nossa e do outro. Eu sempre falo isso muito lá para os nossos funcionários, que eles cuidam da minha saúde mental no momento que eles não fazem uma coisa chamada picuinha. Sabe aquela picuinha entre eles? E isso tudo é um desgaste que leva toda a nossa energia. A gente perde um tempo danado resolvendo picuinha. Tem muita gente de RH aqui? Quanto picuinha não leva a gente embora? É aqueles probleminhas que a pessoa cria porque não vai para casa. E aí ele cria uma picuinha que envolve o gerente, envolve o proprietário, envolve todo mundo. É um desgaste danado. E isso muitas vezes a gente também gera, porque a gente é contaminado. Quando um faz picuinha, eu pego para mim e falo, vamos picuinhar. Isso é um desgaste mental tremendo, uma energia que a gente perde. Então, não é só o outro que é responsável. Eu também sou responsável pelo outro, quando muitas vezes crio um desafio que eu sei que não vai gerar nada. Quando fico, desculpem falar, com alguém que eu não quero mais que trabalhe na minha empresa. Eu vou fazer de tudo para ele pedir a conta. Não vai. Sabe, a nossa saúde mental custa muito mais caro do que essa rescisão. Não vale a pena ficar com alguém que você sabe que não quer estar lá. E você que não quer estar lá sabe que não adianta você estar ali provocando. É uma relação que os dois estão perdendo. Então, realmente a gente tem que encarar isso como uma realidade. Então, eu aceitei o desafio do Augusto de falar disso, porque isso consome energia, consome o nosso dia, consome e custa caro, custa dinheiro, porque é cliente mal atendido, é material mal utilizado, porque isso tudo desgasta. Então a gente tem de se reforçar. E criando essas barreiras, a gente cria essa imunidade. Portanto, nós aqui em Results, falar de empreendedorismo é também falar dessa questão mental. E é um desafio que todos nós temos diariamente. A gente começa a sair do trânsito, temos os nossos problemas em casa, temos os problemas da família, temos as nossas alegrias, como a de hoje, estar aqui reunidos, e nós temos de dar valor a esse prêmio de hoje. Por isso que eu quero parabenizar o Gustavo, o Augusto, então um Gustavo falando de mim. O Augusto, porque esse dia de hoje é fundamental, todos juntos, saindo do isolamento, saindo do dia a dia, para estar aqui, e todo mundo no mesmo patamar. E eu ainda destaco ainda mais, porque esses melhores padeiros
também é de uma grandeza fenomenal. Reconhecer e poder aquele que trabalha o dia a dia, porque a gente sabe, quando a gente está na nossa padaria, não importa o tamanho, a gente se olha, a gente fala, se analisa e fala assim, eu estou aqui, eu sou tão pequeno, né? E de repente vem um prêmio e traz essa luz para nós todos, mostrando que vale a pena. Então, quero aqui mais uma vez parabenizar e esperar que tenha contribuído com todos vocês nesse enriquecimento, que além de um prêmio, é um momento de muita iluminação. Obrigado, gente. Uma boa tarde. Quero chamar aqui à frente 2 representantes, um representante da Refrimax e um representante da Datamax, para que a gente possa premiar as padarias do próximo grupo. Por gentileza, representante da Datamax, representante da Refrimax também, ambos, por favor. Vamos lá. As padarias premiadas deste grupo são Padaria Pão e Sonhos, Panificadora Portugal, Bandeirante 2, Panificadora Siri, Bom Pão Serra, Padaria e Confeitaria Carina de Santo André, Panificadora Ceci e Panificadora Nova Jarinu. Por gentileza, vamos aplaudir estas padarias vencedoras de mais um grupo. Quero pedir a gentileza de virem aqui na frente os representantes da empresa RB Visual e também da LED ABC, para que possamos fazer a entrega para as próximas padarias. E as vencedoras desse grupo são Padaria Pérola do Brooklyn, Petrópolis com Lingerie, Panificadora Divina Misericórdia, Panificadora Serpã, Padaria Jardim Brasil, Padaria Softop e Padaria e Confeitaria Carina. Boa tarde a todos. Agora eu volto aqui com vocês. Uma honra muito grande. Um evento memorável aí, de escolha dos melhores que honra. Obrigado, Augusto, amigo de longuíssima data. E uma satisfação, como eu falei, estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre desperdício, lucratividade, foi falado aqui agora há pouco, né? Mas antes de eu começar, é interessante, né? Eu sou filha do Luiz Farias. Logo, isso aqui vai falar, eu sou o pai da fama. Ok? Que é assim, a evolução dos tempos. É isso aí. Na empresa nós temos uma frase que a gente usa em vários locais, né? Que sucesso sustentável é sucesso compartilhado. Assim com nossos fornecedores, com nossos colaboradores, com vocês, clientes, parceiros do dia a dia. Nesse momento a gente poderia trocar, acho que é bem oportuno, por conhecimento sustentável é conhecimento compartilhado. Né? Porque é uma troca, é um intercâmbio. No nosso dia a dia a gente vive compartilhando e aprendendo sempre. Lá na década de 80 para 90, a panificação brasileira ela teve que ser reinventada. Alguns de nós, poucos aqui, viveram naquela época, mas podem relembrar o que aconteceu. Nós tivemos desemprego em massa, grandes... Agora aqui à frente também, representante da Casa do Panetone e também o representante da Vovó Mocinha, para que a gente possa premiar as padarias do próximo grupo. E as padarias vencedoras são Padaria Pertucci, Padaria Vianney, Queluz Pães e Companhia, Grão Ipiranga Padaria e Doceria, Padaria Rossi, Padaria Maria Lisboa,
Padaria Pão Dourado, Padaria Casa Nossa, Padaria Pão Rui, Padaria Jardim São Caetano e, na categoria Padaria Orgânica, a Fornada Padaria. Parabéns a todos, uma salva de palmas a todas as padarias premiadas em mais um grupo.